Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira para estudar o livro do Lama Santen, Roda da Vida, como caminho para a lucidez. A gente vai entrar no sexto, sétimo e oitavo passos do Nobre Caminho de Oito Passos hoje, as etapas da meditação. A gente está olhando esse capítulo, né? Que se chama Dissolução da Experiência da Roda da Vida. Tinha olhado os 12 elos. Capítulo 2 agora no que era as causas, né, do sofrimento, na segunda nobre verdade. E agora no capítulo 3 a gente está olhando então como é que a gente faz essa sequência para chegar à cessação, né? Então seria a quarta nobre verdade, que é o caminho de oito passos, para alcançar a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. Muito bem, então a gente vai começar com as preces iniciais, eu vou compartilhar aqui com vocês. E estabelecer a nossa motivação, e então a gente vai passar para a meditação e o estudo propriamente dito. A gente faz uma vez em português, duas em tibetano. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso sede. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os sírios. Ordenhe de Jansan, Pemai Gesardam Polam, Yanzen Jogi no Drubne, Pemai Jane Jetsun Drag, Kordu Kandro Mampe Kor. Kiki Jesu Dadru Ki Jinji Lochir Jesu Sam Guru Bema Siddhi Urgen Yogi Nukyan Sam Pema Gesardam Pula Yatseng Choki no Drupne Immagine jetsum drag Gordu kandro mampe kur Kiki jesu dadru ki Jingji lobju jesu song Guru Pema Siddhi Ho Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam Lajan Chubardu Dani Cham Suchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Drola Vence Sanje Drupashok Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Peso Nachi Drola Vence Sanje Drupashok. A gente vai fazer essa aspiração do Lama Santen. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos, que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Muito bem.
Então, vamos encontrar uma posição confortável para a gente fazer a nossa prática. Procure manter a coluna ereta, os ombros relaxados. Pode repousar o olhar 45 graus. Aqui para a gente poder fazer a prática por um tempo um pouco mais longo. Ereta, ombros relaxados, olhar repousando na sua frente. São algumas respirações profundas, lúcidas, conscientes. Perceba como está seu corpo e se você reconhecer algum tipo de tensão na face, nos ombros, solte e relaxe. Trazer a mente de volta para casa, mantendo a atenção plena na respiração. O sexto passo do nobre caminho de 8 passos do Buda, Dhyana, a meditação silenciosa, em que nós praticamos a permanência serena, o calmo repousar. Nenhum lugar para ir, nada a ser alcançado. Nosso objetivo, nossa prática, o foco é manter-se presente. Você vai observar o corpo querer se movimentar, a mente querer se movimentar para correr atrás de referentes do pensamento. Nesse exato momento você relaxa, solta e deixa essa vontade de seguir o pensamento, continuar a construção pela originação dependente das bolhas de realidade, mas simplesmente soltar, deixar o pensamento para si mesmo. E você pode tomar a sua respiração abdominal como um foco, onde você repousa a atenção mental. Das qualidades do relaxamento, a estabilidade e a vivacidade, a mente clara, límpida, corpo relaxado, energia estável. Essas são as instruções, então seguiremos em silêncio a nossa prática de hoje.
pessoal. Soltando. Hoje o nosso tema vai ser sobre as etapas da meditação, né? Então, na página 95, a gente está do livro. É, Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre meditação, sobre prática? A gente tem várias modalidades, né, de práticas meditativas. Na linhagem do budismo tibetano, como o Lama nos orienta, então a gente foca. No início, a gente faz a motivação, ela também é um tema de prática meditativa, para a gente contemplar aquilo que nos move, como que a gente consegue gerar uma aspiração cada vez mais positiva, mais altruísta, né? A outra coisa, depois a gente começa contemplando, né? Fazendo esse resumo, né? Lembrando dos 8 passos do nobre caminho de 8 passos, os primeiros, né? Primeira motivação. Aí o segundo, o terceiro e o quarto é evitar ações negativas de corpo, fala e mente, que a gente olhou na semana passada. Depois disso, então a gente vai para o quinto passo do nobre caminho de 8 passos, que é praticar ações positivas, que basicamente vão ser as 4 qualidades incomensuráveis, né? Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria, que são as 6 perfeições. As 4 qualidades comensuráveis é compaixão, amor, alegria e equanimidade. Muito bem. Depois que a gente conseguiu fazer essa base como a nossa fundação da nossa prática, daí a gente passa, tem espaço na nossa mente para olhar para o mundo interno. É como se eu estivesse pegando a meu foco, minha bússola, vamos dizer assim, meu telescópio, que eu estava olhando para fora, eu começo a inverter isso para olhar para o mundo interno. Quando eu vou fazer isso, eu preciso parar, sentar e olhar através da meditação. É assim que o Buda fez, é assim que muitos mestres, de forma ininterrupta, têm feito nos últimos 25 séculos, né? Então, essa é a nossa, vamos dizer assim, o convite para a meditação. Bom, e hoje agora a gente fez a shamatha, né? A gente tem feito bastante, tem muitas formas de fazer, mas eu tenho focado nessa maneira mais simples, né, direta, que é observar a respiração, trazer a mente de volta e momento a momento lembrar, perceber como é rápido a gente ser dragado para alguma história e como é possível voltar. Então vai encontrando esse equilíbrio na energia, a mente vai ficando mais clara, né, e presente naquilo que a gente está focando, tá bom? Então isso foi uma parte da meditação, né, de Dhyana. A gente vai olhar o sexto, o sétimo e o oitavo passo, então são todos de forma progressiva que a gente vai refinando a nossa prática meditativa e observando o mundo interno, tá bom? Acho que o Fred queria fazer uma pergunta. Tudo bem, Fred? Boa noite, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Sanga? Gabriel, uma perguntinha inicial, mas que eu acho que tem tudo a ver com o momento do nosso olhar hoje, que é sobre o primeiro mantra, né, das 7 linhas que a gente pintou hoje. Eu tinha uma impressão, lendo, né, o texto em português, que eu já havia lido outras vezes, ele é um texto muito lindo, mas eu tinha uma intuição, eu não sei se foi o próprio Lama, em alguma oportunidade que ele comentou, que esse mantra ele tinha alguma ligação com Maharaj. Ele tem? Ele até comentou assim que tinha até aquela questão quando ele é entoado, Orden Jansan, ele seria um corte. Aí eu só ia perguntar um pouco desse mantra inicial, se ele tem alguma ligação com o, o Maharaj, né? Maharaj. Isso. O Maharaja, que é o senhor da roda da vida, e a gente, deixa eu trazer aqui o desenho para a gente contemplar junto. Ele.
É engraçado, né? Mas a gente deve sempre aprender a olhar diretamente nos olhos dos demônios. Eles são sempre a nossa própria mente refletida, né? Então, respira dentro da boca do demônio. Essa é a instrução na prática do budismo. O Buda não se esquivou, não fugiu, não se apartou da confusão. Pelo contrário, ele chamou o Maharaja, o Mara, né? O Deus da ilusão, né? Da delusão, para sentar junto e cruzar por dentro dele. Então, eu vou só mostrar para vocês a imagem dele, está aqui, roda da vida, os três venenos da mente, os seis reinos, os 12 elos, que a gente olhou junto. Esse é o Maharaja, né? Então, ele está lá, o Senhor da roda da vida. Sempre é bom lembrar que o Buda não está dentro da roda da vida, ainda que existam manifestações dele ali dentro de forma compassiva para tirar os seres dessa ilusão. O Buda está ali fora, apontando a experiência da iluminação. E aqui a gente vê também a saída da roda da vida, né, para o reino de Sukhavati aqui, ou Sukhavati, que é o Buda Amitabha. Tem até o lama desenhado aqui, pintura lá do templo da Tiffany, lá no Viamão. O Maharaja, o Senhor da roda da vida, nada mais é do que a personificação da impermanência, que tudo gira, tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que é artificial, que é fabricado, vai se dissolver. Mesmo as emoções perturbadoras, mesmo no reino dos deuses, eu posso passar éons de bem-aventurança, mas aquilo vai girar. A mesma coisa no reino dos infernos. Posso passar kalpas no sofrimento, né? Abissal, queimando nos infernos. Mesmo ali, isso vai girar. Então ele mostra que tudo que eu fixar, que eu construir, que eu quiser estabilizar de uma forma construída, isso é passível de mudança. É isso. Basicamente isso. O que que o Maharaj agora tem a ver com a prece de sete linhas? O Guru Rinpoche, ele é a manifestação da sabedoria primordial. Ele é a própria sabedoria do Buda. É um renascimento. O Buda renasce, surge novamente como Guru Rinpoche para novos tempos. O Buda, ele tem uma estética calma, tranquila, serena, de um certo, assim, fica mais isolado do mundo, ele fica praticando na natureza, ele sente meditação, ele vive de uma forma muito simples. Nem todos os seres conseguem ser, vamos dizer assim, afinizados com esse tipo de abordagem, certo? Ainda que o Buda Shakyamuni, que era um mendicante lá no norte da Índia, e saísse encontrando as pessoas, ajudando elas onde elas estivessem, mesmo assim, muitos seres falavam assim: não, eu não tenho como seguir essa forma do Buda, esse estilo. E aí, então, depois vai se manifestar Guru Rinpoche da maneira, vamos dizer assim, que pode ser irada, que pode ser pacífica. Mas o Guru Rinpoche, ele cruza diretamente a confusão, assim como o Buda. É que o Buda tem um estilo, o Guru Rinpoche tem outro. Essa seria a relação. Quando a gente faz a prece de sete linhas, a gente evoca a sabedoria de Guru Rinpoche, que não está isolada, separada de nós mesmos. A nossa natureza primordial, ela está sempre presente. Ela é como uma semente, uma sílaba raiz da nossa essência. É o que nós somos de verdade. Quando a gente para de buscar fora e começa a olhar para dentro, então a gente sente, percebe e esse tesouro já está disponível para nós. É como na história do mendigo que está mendigando para o mundo e ele tem no seu próprio bolso uma joia, né, um diamante. Então, essa é a nossa história. A gente fica buscando fora, ou seja, no mundo de Maharaja, no mundo das delusões, algo que já há dentro, que eu não preciso buscar fora. Então, felicidade, contentamento, realização. Então, isso que é o que a gente vai ter que fazer.
caminho internalizador que tanto o Buda quanto o Guru Rinpoche mostram para nós. E eu vou cruzar pela confusão, pelo sofrimento, pela fixação. E aí o Maharaja ele deixa de ser um obstrutor e passa a ser um protetor do caminho. Dá para entender isso, gente? Então, ao invés de eu achar que ele está se opondo, obstaculizando, quando eu olho para ele, eu sei que ele também é uma natureza construída, artificial e que vai se dissolver. Dá para entender isso? Então, o Buda é inabalável nesse ponto, e o Guru Rinpoche é a mesma coisa. Quando a gente faz a prece de 7 linhas, é uma forma da gente recobrar essa consciência da natureza primordial, nossa verdadeira natureza. Tem sentido isso que eu tentei explicar? Tranquilo, pessoal? Achei Me interrompa. perfeito. E a palavra ordem, Cortando, Fred, eu não consegui te ouvir. Acho que travou. a palavra, agora tá, minha voz está indo. Isso, agora a gente está te ouvindo. A palavra ordem, né? Ordem de Nuptiansan é o país de ordem, é o país de Guru Rinpoche? Isso mesmo. Se É. você quiser, você pode aprofundar o conhecimento da prece de 7 linhas com o livro Lótus Branco do Mipan Rinpoche, que tem disponível. Chama-se Lótus Branco. Ele vai olhar de uma forma grosseira, sutil e secreta a prece de 7 linhas. É uma prática, né? Essa prece. Então, ele mostra ali como é que é o nascimento do Guru Rinpoche, que a gente pode ver como o Guru Rinpoche histórico, mas também de uma forma simbólica da nossa própria sabedoria primordial. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir na nossa leitura. Obrigado, Fred. Então, na página 95, a meditação aparece no sexto, sétimo e oitavo passos do nobre caminho. Esses 3 últimos passos ensinam: acalme a mente, acalme sua mente, que é o chamata que nós fizemos, o sexto passo, e desenvolva a inteligência de reconhecer o mundo interno. Aqui já seria mais para Vipassana, que seria o sétimo passo. Com isso, seremos capazes de liberar os processos automáticos que atribuem sentidos e produzem energias dentro de nós. Então, se vejam que é essencial isso, né? A gente tem um condicionamento, lembra lá os samskaras, as marcas mentais, e atribui sentido para nossas experiências, um sentido que é muito sólido, muito real. E ao mesmo tempo eles dirigem a nossa energia, e eu fico preso naquela bolha, né? Então ele vai ser capaz de liberar a gente desses processos, né? A primeira etapa da meditação é o silêncio, que é o sexto passo. A segunda é a lucidez, que é o prajna, né? Ou vipassana, onde aprendemos a reconhecer a vacuidade e luminosidade presente em todas as experiências, o sétimo passo. O terceiro aspecto é quando localizamos aquilo que verdadeiramente está presente e não envelhece, o oitavo passo. Presenciamos aquilo que está vivo, além de espaço e tempo, nome e forma, vida e morte. No oitavo passo, aprendemos a contemplar isso em todas as experiências. Então vejam que aí também é gradual, né? Eu estabeleci minha motivação, tentando incluir todos os seres na minha prática. Bodhicitta, espírito do despertar, né? A aspiração de superar o sofrimento para ser de benefício para os seres. Daí, o segundo, terceiro e quarto, os 8 passos, né? Evitei ações negativas, corpo, fala e mente. Não roubar, não mentir, não produzir sofrimento através do sexo, né? Evitar fala inútil, fala rude, não causar, falar não mentir, não causar intrigas, né? E evitar as ações negativas da mente. Muito bem.
Depois disso, eu fui para o quinto passo. Eu comecei a produzir ações positivas no mundo. Daí, no sexto passo, eu preciso parar e como é que eu vou fazer, dizer? Minha mente tem que desacelerar. Eu tenho que chegar nesse ponto em que ela é capaz de repousar em silêncio, como se fosse eu vou ganhar a minha mente. A minha mente se torna algo útil, funcional, e não algo caótico que eu não tenho o que fazer com ela, ela fica correndo atrás do pensamento. Então, minha mente está focada. A partir daí, eu consigo então entrar na segunda etapa de meditação, que é o prajna, que é começar a olhar a realidade dos fenômenos, de vacuidade e luminosidade. Se eu consigo treinar no Prajna Paramita ou na Vipassana, que é essa segunda parte, né? Então seria o sétimo passo, eu consigo depois, aos poucos, abrir espaço para reconhecer minha verdadeira natureza, que aí é o oitavo passo do nobre caminho de oito passos. Isso é a natureza búdica. Então é o que a gente vai tentar reconhecer e estabilizar a nossa visão nisso. Então, isso que o Lama diz aqui no oitavo passo, nós aprendemos a contemplar isso em todas as experiências. Então, quaisquer ambientes que eu esteja, sempre é o ambiente sutil da mente que eu estou andando. Parece que tem alguma coisa fora, externa, mas aí então eu tenho que voltar no sétimo passo e olhar a coemergência. E tudo que surge fora é inseparável do mundo interno. E treinar pode ser através dos oito passos do Prajnaparamita, os oito pontos, né? Desculpa, mas é uma forma de eu poder olhar, ver se aquilo é vazio e luminoso ao mesmo tempo. Um exemplo clássico que o Lama trouxe para nós, que nós olhamos, então lembra lá da Vidya, é o cubo. Eu olho o cubo e eu vejo que ele é coemergente, que não tem nada ali. Então, se eu vejo que ele não está ali no papel, eu sei que ele é vazio. O cubo é vazio de um cubo sólido, real, existente. Porém, ele é luminoso porque ele surge na minha experiência. Então, isso é a vacuidade e luminosidade. A vacuidade, ela vai ajudar a gente a dissolver o engano, né? Para poder repousar nesse espaço de liberdade. Então, vamos seguir aqui na página 96. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, colocação, podem ir falando, tá bom? Página 96, visão, meditação e ação. Tudo que foi descrito até agora opera em três níveis: visão, meditação e ação. A apresentação dos ensinamentos, sua explicação, corresponde ao primeiro nível, a visão, que se refere ao entendimento, à compreensão, é a base de tudo. É o conhecimento por meio do raciocínio, do intelecto, e vai ao nível de transformar diretamente a experiência do que vemos. Então, vocês vejam o que é visão. Ela começa como conhecimento, ela usa o raciocínio, o intelecto, a cognição, mas ela vai ao ponto de transformar a nossa experiência. Isso é importante. Lembra, né? Tornar o Dharma vivo. Depois, para estabilizar a visão, utilizamos o segundo nível, a meditação. Então, o que é meditação? É estabilizar a visão. Por meio da meditação, aquilo que foi compreendido pela visão será integrado à nossa identidade, deixará de ser apenas um conhecimento teórico e intelectual para se tornar parte natural da gente, de nós. Ou seja, eu vou ver com meus próprios olhos aquilo. O resumo sobre a prática meditativa apresentado no tópico anterior foi feito na perspectiva discursiva, explicações, da visão. Então, a prática da meditação em si corresponde ao segundo nível, a estabilização da visão. Então, eu preciso contemplar o que foi dito, o que foi estudado, para poder, vamos dizer assim, elaborar, para poder decantar, para poder integrar aquilo. Aquilo tem que, vamos dizer assim, fazer parte, ser introjetado mesmo. Não ficar só como um conhecimento teórico que eu posso falar para os outros, mas que na verdade não transforma nada na minha experiência.
Então, o mais importante é transformar a experiência. Depois de integrarmos o conhecimento a nós mesmos, passamos a agir de acordo. E esse é o terceiro nível, que é a ação, né? Visão, meditação, ação. Nossa atuação no mundo passa a manifestar o que compreendemos por meio da visão e integramos com a meditação. É possível olhar os três níveis apenas como visão. Desenvolvemos a visão, estabilizamos a visão e praticamos a visão. É tudo visão, lucidez. Essa lucidez deve nos acompanhar nas seis formas de estados intermediários, os seis bardos. Então, essa é a maneira que é trazido no budismo tibetano, né? O bardo da vida, o bardo da meditação, o bardo do sonho à noite, o bardo da proximidade da morte, o bardo do pós-morte e o bardo do vir a ser, do ressurgir em um novo corpo. É um estado intermediário, né? Que não é aqui nem lá. É uma transição, sempre é uma transição, quando a gente está num estado construído, né, da mente. Em um sentido último da prática, a essência da moralidade é sustentarmos a visão. A quebra da moralidade é perdermos a visão lúcida. Muito bem, o Senhor da Roda da Vida, que bem tinha comentado, né, antes com o Fred, né? Na ilustração da Roda da Vida que a gente mostrou, vemos que ela é sustentada por um ser de aparência temível. Trata-se de Maharaja. Raja é rei, né? E Maha é grande, o grande rei. O grande senhor que rege a experiência cíclica da roda. Quando estamos presos à experiência cíclica, geralmente não assumimos qualquer responsabilidade perante o sofrimento inevitável, né? Buscamos culpados, identificamos sempre um agente externo responsável pela situação. Isso é muito comum, né, gente? A gente vê na nossa própria mente, a gente está sempre apontando fora e não olhando, né? A gente se tenta se desresponsabilizar pela experiência que está passando, né? Parece que é o mundo, lembra, né? E não a experiência de mundo. Simbolicamente, esse agente é o Maharaja, o grande senhor da roda da vida, né? No sentido convencional, nós o vemos como a personificação de desgraças, o agente da tragédia, o grande inimigo que destrói todas as construções mais queridas, todas as nossas construções mais queridas. No outro extremo, podemos olhá-lo como um Buda incansável, que não esmorece até apontar e romper todas as nossas áreas de fixação, porque a experiência de sofrimento está diretamente ligada à fixação. Não há sofrimento sem que a identidade esteja atuando. Em nossa cultura, temos a exigência de não sermos derrotados, nem sofrermos. E sofremos pelo fato de sofrer. Aquela coisa tem que ser forte, né? Eu tenho que vencer, né? Aparecer, aparentar que eu sou o vencedor, né? Eu sou forte. Quando sofremos, temos que explicar não só as circunstâncias em que estamos envolvidos, mas de que modo falhamos para estar sofrendo. Olha que loucura, hein, gente? Existe um sofrimento duplo. Por exemplo, se somos demitidos, sofremos por não ter como pagar as contas no final do mês. E sofremos porque as outras pessoas vão achar que fomos derrotados porque fomos demitidos. Mas poderíamos pensar: eu tenho ou não tenho qualidades que podem trazer benefício aos outros seres? Isso nos alegra imediatamente. Olha como que é o lama tirando a gente de uma paisagem e colocando em outra, né? Então, olha a habilidade da mente. Eu tenho ou não tenho qualidades que podem trazer benefício aos outros seres? A resposta é sempre positiva. Todos nós podemos ser úteis, podemos trazer benefícios, podemos alegrar alguém. Temos a energia vital, temos o brilho, temos a lucidez. Então, lembra, gente, isso é o nosso maior tesouro, a nossa maior preciosidade, que é a natureza primordial, que já está lá disponível, que ela já é lúcida, que ela tem energia vital, não tem nada que valha mais do que esse brilho, que é essa lucidez. Então, o que a gente precisa é se conectar, encontrar isso e se movimentar, se manifestar a partir disso.
Se alguém não nos ama mais, ou se o chefe não nos quer mais, talvez isso seja uma perda para outra pessoa. Vamos fazer então. Vamos olhar para os seres e ver como podemos ser úteis. Sempre podemos ser úteis de alguma forma. Com esse pensamento, nos introduzimos no mundo. Não é aquela coisa, né? Não é que, o que os outros podem me oferecer, é o que eu posso oferecer. Quando eu chego nos ambientes, então, não vou ficar com essa visão utilitarista, né? Do outro dentro do meu jogo. Como é que eu tiro vantagem? Como é que o outro pode me apoiar nas minhas buscas, né? Na minha vontade, nos meus objetivos, nas minhas metas? É que aí eu estou objetificando, né? Coisificando os outros. A visão utilitarista. É o contrário. Quando eu chego nos ambientes, eu penso: como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar? Oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Existem vários exemplos disso. Agora, página 98. Conheço uma pessoa que teve câncer, que sofreu cirurgias de extirpação e tem sequelas graves. Ainda assim, ela diz que isso foi a melhor coisa que aconteceu, pois a doença a fez acordar. Maharaja bateu forte. Se não tivesse batido, a pessoa nunca teria se dado conta da fixação que iria acabar com sua vida. Temos condições de lidar com Maharaja. Depois que a tragédia passa, tudo começa a tomar um outro rumo e se usamos nossa lucidez. É extraordinário e é emocionante porque nos mobiliza, nos entristece e nos alegra ao mesmo tempo. E é irrevogável, pois a vida segue, meio que inexorável, né? As pedras das construções demolidas serão utilizadas como elemento principal das novas construções. Precisamos ter coragem para cruzar por isso. A vida é assim, tudo morre, mas nós não morremos. Nós nos erguemos dos escombros. Os 12 elos da originação interdependente identificam uma forma de pensamento que nos mantém dentro de um processo ilusório, onde nenhuma construção produz felicidade estável, nem qualquer coisa permanente, mas apenas frustrações cíclicas e inevitáveis. Toda essa construção se dá a partir da responsividade de nossa mente, de nossa imaginação e emoções, que dá solidez para as nossas experiências, a ponto de acharmos que tudo é completamente sólido, né? Real. Para combater essa noção de solidez, precisamos de antídotos. Um deles é o pensamento sobre a impermanência. Lembra os quatro pensamentos que transformam a mente: impermanência, a morte, tem a vida humana preciosa, que isso tudo é muito precioso, eu posso fazer um bom uso. Aí tem o karma e tem o sofrimento que vem desse karma, né? As ações repetidas, condicionadas, né? Não lúcidas. Podemos ver que não há nada sólido nos 12 elos, porque a impermanência pega tudo. Então a gente tem que olhar nossas experiências todas e perguntar: e o que dura disso tudo? Isso vai durar muito tempo? Isso vai durar? Essa é uma boa pergunta. Muito bem, então tá lá. Essa é a bênção do Maharaja. Ainda que Maharaja de fato não exista, sua ação em permanência existe. Vocês lembram, né? Só existe impermanência se eu lanço bases para permanência. Não é assim? Então, se eu acho que algo é permanente e esse algo muda, aí eu nomeio impermanência. Tá dando para entender? Eu penso no meu corpo. Eu penso que o meu corpo vai ser sempre do jeito que eu fixei. Se ele muda, eu digo, impermanência. Eu penso na minha casa. Então, minha casa vai ser sempre do meu jeito, desse jeito que eu fixei na minha mente. Construção, né? Daí, quando a casa muda, eu falo em impermanência. Mas vejam só, a casa, ela não vai sempre mudar, o corpo não vai sempre mudar. Não é um processo natural de tudo que aquilo que é composto vai acontecer isso. Então, se eu perceber a liberdade dos fenômenos sempre se manifestando, eu nem vou pensar em termos de impermanência. Eu só penso nisso quando eu fixo algo. Dá para entender isso, gente?
Vamos seguindo. Localizamos o problema básico em avidya, onde o observador surge separado do objeto. É o primeiro elo dos 12 elos, né? Os budistas, então, o observador surge separado do objeto. Eu acho que o objeto, por exemplo, lá que a gente estava falando, né? Cubo, ele é separado do observador, né? Os budistas tibetanos chamam a vidya de marikpa, que é a negação de rigpa. Rigpa seria a sabedoria primordial. Marikpa é a ocultação dessa sabedoria, né? Para eles, apenas ouvir a palavra Rigpa já é algo extraordinário, pois ela representa a possibilidade de lucidez, de liberação, de iluminação. Ao longo de inúmeras vidas, nem nos damos conta de que estamos presos no samsara, né, na experiência cíclica. Porém, quando a palavra Rigpa surge em nosso caminho, é certo que em uma vida futura atingiremos a liberação. Funciona assim: ouvimos o termo Rigpa, e mesmo sem ter entendido, ele passa a fazer parte do nosso conjunto de marcas, samskaras. Vamos carregar Rigpa em nossa bagagem pelo tempo que for, até que um dia tropeçaremos nela de novo. Tropeçaremos em Rigpa por várias vidas, até o dia em que existam condições favoráveis para compreendermos. Então vamos iniciar a prática rumo à liberação. Aqui tem a semblante suave e sutil de Maharaj. É isso aí. Muito bem, a gente concluiu o capítulo agora. Depois já vem a perfeição da sabedoria, que aí já é mais voltado ao sétimo passo, né? É o Prajna Paramita. Alguém agora tem alguma fala, uma pergunta? Gostaria de alguma elucidação? Olha agora o cálice para sempre. Você que ainda não dormiu, eu acho que ajuda bastante, né? O Lama explicando, que ele mostra para nós de uma maneira clara, assim, o eixo, né? Então a gente vê as quatro nobres verdades e vê o nobre caminho ó. Deixar isso claro na nossa mente e começar a testar isso. E aí agora na parte final, vamos dizer assim, o sexto, sétimo e oitavo, lembrem-se lá então, né? Depois eu vou mandar para vocês um resuminho, ou falando dos quatro nobres verdades, o nobre caminho ó. Aí eu deixo lá, é um banner que a gente tem no SEBS, né? Aí vocês vão olhar e olhar e olhar. Rigpa, sabedoria primordial, é a natureza da nossa própria mente. Essa é a sabedoria que a gente pode chamar de muitas formas. Que tudo que nós estamos fazendo é procurar voltar, né? Vamos dizer assim, recobrar essa consciência lúcida que já está disponível para nós, que é o que a gente sempre foi, que a gente verdadeiramente é, né? E aí a gente vai usar essa sequência como se fosse para aprofundar essa compreensão. O silêncio, depois o prajna e depois rigpa. Prajna é como se fosse assim, gente, ó, eu vejo o nó, confusão. E o prajna é a Nossa Senhora desatadora dos nós, do prajna para mim. Eu olho a confusão e eu vejo que aquilo é artificial, é construído. E aí eu dissolvo. Quando eu dissolvo esse movimento da mente de dissolver a confusão, isso eu chamo de prajna, ou sétimo passo. Quando eu retorno no espaço livre da mente, sem o nó que já foi dissolvido, já foi desfeito, isso é o oitavo passo. Tem um exemplo do Buda que é quando ele mostra um lenço. Ele pega o lenço e ele dá um nó no lenço.
Ele mostra para as pessoas: vocês estão vendo esse lenço? Quando eu dei o nó, é um outro lenço ou é o mesmo? Então, o lenço é o mesmo. A natureza primordial é a mesma, mesmo confusa. O Prajna Paramita é você desatar o nó, mas eu posso ver tanto com nó quanto sem nó, é sempre a natureza búdica. Dani queria perguntar alguma coisa. Fala, Dani. Nesse estudo, Gabriel, que a gente está fazendo dos 12 elos, no livro, ele vai fazer o caminho inverso do 12º para o primeiro, e é isso que eles falam de sair de costas da bolha? E isso é uma, vamos dizer assim, é uma abordagem. É possível fazer assim, através dos 12 elos. É possível fazer de outras formas também. Oito, os 8 pontos do Prajna Paramita faz isso também, sem usar os 12 elos. Ele usa elementos, vamos dizer, que estão presentes nos dois, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas se eu reconhecer a forma, perceber que ela é vazia, perceber que ela é luminosa, no mesmo ponto, ela é tanto vazia quanto luminosa. Você está vendo que eu já estou olhando as coisas de uma outra forma? Elas já estão se sutilizando. É como se fosse aquilo que estava muito crispado, muito congelado, fixado. Eu já estou dando uma maleabilidade naquilo, sabe? Uma flexibilidade. Daí eu estou construindo, percebendo que é uma outra, vamos dizer assim, uma outra abordagem daquilo. Não está mais tão sólida. Daí eu vi a forma, vi a vacuidade, vi a luminosidade. Eu começo a ver a energia que está fluindo em mim. A energia que, no fim das contas, sustenta a experiência, na verdade. E aí depois, quando eu vou dando mais um passo atrás, que eu vi tudo isso, eu começo a contemplar que aquilo realmente é vazio e luminoso. E que não é uma coisa sólida, fixa, final. Que eu tive essa capacidade luminosa de criar aquela experiência. E aí eu sustento ela com a energia. Daí, se eu percebo isso, eu tenho uma liberdade frente àquele fenômeno, não é verdade? Eu vou começar a ver que aquele fenômeno não é separado de mim mesmo. Daí vem o sorriso. Esse sorriso é como se fosse uma liberação, é uma soltura, é um alívio, é um respiro, ah, que é como se fosse eu voltar lá no começo de Avidya. Então eu estava lá naquelas urgências, na bolha, que parecia que não ia dar certo, que eu ia morrer, qualquer coisa assim, né? A gente está nos 12 elos. E aí eu vou voltando, eu posso voltar passo a passo, mas eu posso, a base essencial é a vidya. Se eu conseguir compreender a coemergência, daí eu dissolvo a experiência de solidez daquela realidade. Eu vejo que não é o mundo, lembra, é a experiência de mundo. Tá, então Aí não isso vai necessariamente. transformar a minha energia. É esse que é o ponto. A energia vai estar mais livre. Ela não precisa mais correr de uma forma fixa, kármica, para fazer, construir a experiência daquela forma que já surge automática. Quando eu olho alguma coisa, eu gosto. Quando eu olho outra coisa, eu não gosto. Né? Pode falar, Dani. Não necessariamente estou voltando elo por elo. Eu posso Não precisa. simplesmente. Uhum, Isso. Você pode voltar direto na essência, em avidya. uhum. E você pode surgir de algum elo e dissolver aquilo, aquela experiência. Então, em qualquer elo, sempre há liberdade, certo? A liberdade está sempre disponível em qualquer momento, não é verdade? Então, para eu acessar, eu posso acessar desde qualquer elo. A maneira clássica que o Buda Shakyamuni ofereceu foi o que aconteceu na experiência dele. Sentado na árvore Bodhi, ele viu o enrosco e pensou como é que surgiu isso tudo, se a gente tem a natureza livre. Aí ele percebeu os 12 elos na observação. E aí ele viu que se ele fizesse de maneira retrógrada, vamos dizer assim, né, ele dissolveria aquela experiência. Mas não foi só o Buda Shakyamuni que se liberou. Tem incontáveis Budas antes dele e depois dele. Tem muitos métodos. Esse é um método.
Tudo bem, pessoal? Dá para trazer isso para a nossa experiência? Isso é muito importante, né? Olhar o nobre caminho de 8 passos na sua própria experiência, assim, né? No seu caminho, como é que você está. É bom para a gente saber que lugar que eu preciso aprofundar mais, onde que eu tenho que treinar mais, né? Isso também é uma forma, vamos dizer assim, simplificada quando a gente fala visão, meditação e ação. Eu tenho uma visão, pode ser qualquer coisa que eu aprendi. Aí eu tenho que meditar sobre aquilo para estabilizar aquela visão. E aí depois eu consigo praticar aquela visão, ou seja, eu tenho ação a partir daquela compreensão. Beleza, pessoal? Como estamos aí? Todos bem? O que vocês acham? A gente continua ou já tá bom por hoje? Gabriel, e só um Oi, pode detalhe, falar, né? Fred. Um detalhe que para mim assim é muito importante, né, para todos nós, mas que é tudo isso, antes de tudo isso, tem que ter uma moralidade impecável, né? Ou durante o processo a moralidade pode melhorar, ou ela tem que começar impecável. Não tem como começar impecável, Fred, porque a gente não é perfeito. Moralidade impecável é o Buda. A gente vai errar, vai escorregar, é natural, faz parte. E os Budas sabem disso. Eles vão socorrer a gente onde a gente está, no nosso ponto. O mais importante é a gente ter um bom coração, a gente ter essa aspiração de ser de benefício para os seres. E não ser um ser impecável, perfeito, que não tem erro, não tem falha. Então, o nosso bom coração é contagiar, ajudar os seres, realmente querer o bem para eles, né? Isso é o mais importante. No final de semana passado, eu tive lá em São Paulo que o Lama Eric Pemakunza, da Dinamarca, estava dando ensinamentos no Shaolin, que é o Chag do Gompa, lá em São Paulo, né? Próximo do Templo do Zulai, lá em Cotia. E esse mestre, né, o Eric Pemakunza, ele é de Dinamarca, ele deve estar com por volta de 70 anos. Ele lá com uns 20 e poucos anos, ele foi para o Nepal e começou a estudar tibetano. Ele traduziu mais de 60 obras do tibetano para o inglês. Ele é um erudito, assim, como Alan Wallace, né, um ser muito assim. E ele também é altamente realizado, porque a gente vê, sabe o quê? Então, nesses 2 dias que ele deu ensinamento, ele não citava nada. Ele podia ficar citando um monte de exemplos e de argumentos, de autoridade, sabe assim? Ele podia lembrar e comparar. Ele só falava de coisas assim do coração, da experiência dele, de como é importante assim, o foco principal é a bondade. Não adianta eu ter um alto cabedal de, né, de erudição, saber muitas coisas e olhar a vacuidade, isso, aquilo outro, se eu perder o bom coração. Então a essência é essa do budismo. Entendeu? É a partir dessa bondade natural, bondade fundamental que ele falava, lembrando lá do Trungpa Rinpoche, que era aquilo que nós já somos. É isso que a gente tem que acessar. E quando a gente encontra o outro, a gente acessa também isso. A gente se conecta, a gente olha no olho, que é algo que está precisando muito hoje em dia. As pessoas elas estão muito fake também, não é verdade? Elas estão artificiais, elas estão imersas no mundo virtual e está faltando isso assim. Quando a gente encontra alguém que é genuíno, que é sincero, que fala de coração, é muito bom, porque a gente se sente vivo. Não sente uma coisa protocolar, uma coisa burocrática. Então, isso também é a prática do budismo, é a prática de lucidez. Olhar no olho do outro, sentir as pessoas, ser sincero, falar a partir da tua experiência, não falar a partir do que você leu, do que é o outro, do que foi pensado, sabe assim? Falar de coração. E isso é o que vai trazer calor na nossa prática. Isso que vai, vamos dizer assim, contagiar os outros, a gente vai inspirar as pessoas, né?
É a alegria de estar junto, de compartilhar, de pertencer, né? Fazer parte. E todos os seres estão conectados. A gente não precisa negar, rejeitar ninguém. Nós somos uma grande teia da vida, interdependente. Então, essa é a alegria, né? Esse reencantamento, a vontade de ter, vamos dizer assim, fé na vida mesmo, confiança. Entendeu? A gente tem a bênção de ter encontrado o caminho, ter encontrado os ensinamentos, ter visto mestres, seres que têm, vamos dizer assim, que nos tocam, que nos inspiram. O Dalai Lama, o Lama Santen, o próprio Eric Pemakone. Nossa, muita gente ficou, assim, tocada mesmo, comovida por essa bondade natural, espontânea, que a pessoa não precisa ser uma outra coisa. Ela é ela mesma. E tá tudo bem. Ela tem uma aceitação dela, uma aceitação dos outros, e ela vê que ela tem essa natureza brilhante, amorosa, búdica dentro. Quando ela acessa isso e ela repousa nisso, é o que a gente fala de estabilizar a visão, e aí ela age de uma forma natural, espontânea, e os outros se sentem bem, e facilita para o outro se conectar consigo mesmo, né? Muito bem, pessoal. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e daí a gente faz a dedicação. E na semana que vem a gente passa então para o capítulo 4, a perfeição da sabedoria, lá na página 101. Quer dizer, é isso mesmo, página 101. Muito bem. A gente vai manter um pouquinho de silêncio, o corpo relaxado, fazer algumas respirações conscientes. Desde esse espaço de liberdade, a plenitude serena, nós aspiramos que os seres sejam felizes e livres do sofrimento, incluindo a nós mesmos, nossos familiares, amigos, todo o nosso círculo de convivência, que todos sejam felizes e todos os seres sejam livres. Nós podemos ampliar, expandir esse círculo até englobar toda a biosfera. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres do sofrimento, que eles possam encontrar sua verdadeira natureza e se manifestar a partir dela. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer.
possa uma suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandam Jummene Jingpo Tenpa Yuring Ne Pada Tenpa Zingpe Che Kusen Johnson Danger Ji Dusun Sanje Kuru Rinpoche No Drukunda De Wachen Pojab Vache Kunsel Dil Drakpo Sa Sola Depso Jingji Lap Du So Chinan Sangwe Barje Ji Wadan San Palun Ji Dropar Jingji Lao Oma Vajra Guru Pema Siddhi Om King of Josum Ring Luce Zandi Sasum Champar Pedro Josum Nam Wadan Midral do Sungile Show. Muito obrigado, pessoal. Boa semana para todos. Valeu pela prática. Obrigada. Boa noite. Semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Até É, mais.